Posso começar ousado? Pode. Tá liberado? Tá. Vamos lá. Liberadíssimo. O ano era 2022. Eu tava em Londres. No primeiro mês, eu dei a sorte absoluta de casar meu primeiro mês com o primeiro mês que a minha prima, que morava lá, veio pro Brasil. Uhum. Então eu fiquei no apartamento dela de graça. Um apartamentaço num bairro super legal. Na época eu não tinha nenhuma noção de decoração afetiva, feng shui, nada. Eu era um completo ignorante nessa área. Vou falar como é que era o apartamento, tá? Tá. Piso Escreve pra piso de gente. madeira, planta pra caramba, janela pra caramba, muita luz natural, tinha um jardim, luz quente, muita luz indireta. Uhum. Cara, eu me senti... Um aconchego. parecia que o sofá... Parecia que ele fazia assim, ó. Aí minha prima ia voltar, com o marido, né? Já quase... Hoje tem 2 filhos, na época não tinha nenhum. Mas já tava nesse momento, né? Nada a ver eu ficar lá com eles, nem pedir e fui sair. Aí pintou uma outra oportunidade na casa de um amigo. Nessa casa o amigo morava já. Um amigo que eu fiquei amigo dele, era um conhecido, um amigo de um amigo. Luz clara, sofá preto de couro, todo esburacado, Nossa. chão sujo, televisão alta. Nossa. A minha ansiedade foi pro nível Hard. que eu nunca foi o pior nível de ansiedade da minha vida. Porque uma coisa é você ter isso na tua cidade natal e você ter a tua praia, os teus amigos. Mas morando sozinho fora de casa, nesse ambiente, eu achei que eu ia pirar. Mas você falou, por exemplo, que uma coisa é ter isso na sua cidade natal, mas mesmo assim faz muito mal pra gente. Às Ah, não. vezes é um mal silencioso, Eu acho né? que o mal faria anyway, só que aqui eu teria Agravou. mais maneiras de tentar amenizar. Como Uhum. lá era isso, somado ao inverno de Londres, eu quase pirei. Que também é outro fator, né? No inverno, só de ser mais frio, não ter sol, não ter tanta claridade, a gente já sente um pouco, né? Tanto é Sim, que há pesquisas sobre isso, né? Como que as pessoas na Europa, em países mais frios, são muito mais propensos à depressão, a suicídio. sem dúvida. Mas na época eu me culpei muito, eu sou fraco e tal, porque acabei voltando pro Brasil em função Uhum. disso. Não aguentou ficar. Mas me explica o que eu passei, porque até hoje pra mim é um pouco misterioso. Como é que você avalia essa situação assim? O que você enxerga a partir, claro, da tua experiência como ser humano Uhum. e sobretudo sobre a tua ótica de, claro, casas que curam? Uhum. Bom, primeiro, o ambiente sujo, ele por si só, ele já traz essa energia ruim, né? A primeira limpeza que a gente Lixo faz, acumulado, cara. Você não tem ideia. a primeira limpeza que a gente faz é a limpeza física, né? Mas além da limpeza física, ainda tem a limpeza energética. E você falou, por exemplo, luz branca, luz clara. Seu cérebro nunca Parecia um descansa. hospício. Seu cérebro nunca descansa. Então, você está sempre sendo estimulado a ficar ligado, a ficar alerta. É um estado de perigo, vamos falar assim, né? O cérebro lê assim, dessa forma. O sofá preto, até não teria tanto problema a questão da cor ser escura, mas ele tá furado. E um couro, que é um material, apesar de ser um material natural, é um material pesado. Então, juntam vários elementos aí que comprometem, né? Tanto a questão da ansiedade, a questão principalmente da segurança. Então, você já tinha que trabalhar isso estando num país diferente, Ok. com desafios Sim. diferentes e sem aquele apoio, né? Igual você falou, a cidade natal. Então, já te traz, já te remete àquele conforto. Então, isso agrava ainda muito mais uma situação que, se você tivesse em um outro lugar ou tivesse a noção de consertar esse ambiente, pudesse consertar esse ambiente, te traria mais estabilidade, mais segurança E você naquele acha que o momento. choque de eu ter ido da casa da minha prima, que é super ligada nisso, você acha que faz ser ainda mais grave por ter tido esse choque? Sim, com certeza. Porque é como se você chegasse numa realidade que te acolheu, que te deu essa segurança que você precisava nesse momento da sua vida, e ter essa ruptura aí para um ambiente totalmente Mas é diferente. impressionante que eu fui morrendo de medo. E os primeiros meses, o primeiro mês foi tranquilo. E aí quando eu achei que eu tava já Acostumado, cascudo, vum, o ambiente. Qual foi a variável? Foi o ambiente. o ambiente. E o ambiente faz toda a diferença. E principalmente para as pessoas mais sensíveis. Eu sou muito sensível. Algumas pessoas
acham que consegue conviver com ambientes assim, mas na verdade ninguém consegue. A conta chega em algum momento, A conta chega, né? Mas as pessoas mais sensíveis sentem mais isso. Às vezes até sem explicar, sem a consciência, né? Que você falou que não tinha na época. Essa consciência de que o ambiente estava te adoecendo, poderia estar te adoecendo, né? Então, as pessoas sensíveis, elas sentem mais essa... Mas é interessante o que você falou, porque na época, hoje em dia eu tenho consciência perfeita, assim, até procurando apartamento, falo, cara, luz natural, elementos orgânicos... Cuidado com a iluminação. Exato. Na época eu não tinha essa noção, eu só senti, não soube o que sentir. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Apartamento do meu pai, por exemplo. Muito parecido com o do rapaz lá de Londres. E a impressão que dá é que pra ele tá tranquilo. E aí eu fico me pensando assim, até não por julgamento, mas por preocupação. Uhum. Será que tá mesmo? Ou isso cede em algum lugar? Provavelmente vai ceder de algum lugar. Às vezes ele não entende que está fazendo mal para ele, mas pode ser que ele se irrita com mais facilidade, ele pode ter menos paciência, Entendi. ele pode ter mais problemas de sono, mais estresse, ele pode ter várias neuroses, né? E aí cada caso é um caso, cada pessoa recebe de um jeito. Isso varia muito. Então, por exemplo, tem estudos também que mostram quanto essa desordem em casa, nesse nível, irrita mais as mulheres sentem mais. Então, isso gera até um conflito maior, por exemplo, em relacionamentos, né, em que a gente vê muitas mulheres reclamando, porque o marido deixa uma roupa espalhada, o marido não tem organização. Então, as mulheres, elas têm uma tendência a sofrerem mais, a ficarem mais estressadas com a desordem em casa. Talvez por mais sensibilidade, mas já tem estudos nessa linha, comprovando que tem essa diferença, por exemplo, entre os sexos, né? Eu quero entender agora um pouco no teu caso, eu quero entender também o que te despertou para esse universo. Mas antes eu quero entender assim, ó. Você, obviamente, que num ambiente de controle seu, você faz o que você quiser. Mas a vida é caótica, a vida é frenética e pode ser que você, às vezes, tenha que fazer uma viagem a trabalho, o que quer que seja, que vão te colocar ali num lugar que parece um manicômio. Como é que você minimiza ou mitiga situações nas quais você não tem controle sobre o ambiente do qual você vai estar? A gente tem algumas ferramentas, né? E a linha, por exemplo, que eu trabalho, todo mundo confunde um pouquinho com Feng Shui. Feng Shui é ótimo, é uma ciência milenar e tudo, mas eu gosto muito da radiestesia também, de ambientes, né? A radiestesia, ela leva um pouco da ciência junto, e como taurina que sou, com ascendente em peixes, então eu fico entre a terra e a água, né? Eu estou equilibrada ali entre razão e emoção, então eu preciso um pouquinho da ciência. E a radiestesia, ela nos dá muitos elementos, né, gráficos. Aí, por exemplo, no livro eu trouxe as mandalas, que são elementos também perfeitos para a gente equilibrar e intencionar. Porque aí o sentido todo é você conhecer o seu sentimento, trazer essa consciência, né, para trazer o seu conforto, por exemplo, e a sua calma. E você traz isso para o ambiente como uma forma de intenção. Então, peraí, vamos dar um exemplo aqui muito doido. Você foi chamada para dar uma palestra em Londres sobre esse assunto e pegou um Airbnb e, sem querer, não viu direito a foto, estava na pressa, alugou o apartamento do meu amigo. O que você faz quando chega lá? Bom, primeira coisa, né, que aí já é o destino querendo, o universo querendo me pegar uma pecinha. Ele testa a gente o tempo inteiro, é assim mesmo, e é assim mesmo que acontece. Primeira coisa é fazer uma limpeza física, né, para tirar e dar uma organizada. Aí, outra coisa que eu gosto muito de fazer também, que aí já entra meu olhar de decoradora, é alinhar a proporção dos lugares. Porque o nosso olho, a gente bate o olho no espaço e o olho já gravou e teve aquela impressão. Então, colocar objetos de decoração, se tiver organizado com critérios, isso também é importante. Então, essa sensibilização do espaço físico aí, dá uma ajeitada. E aí, a partir daí, eu faria uns rituais também de limpeza energética mesmo. Pode explicar quais são? Sim. Aí eu tenho alguns rituais aí, mas, por exemplo, a gente pode acender incenso, usar cristais. O incenso é a própria defumação, mas a gente pode fazer isso até com a erva natural, que aí é uma defumação até mais potente. Um ritual, assim, que eu adoro e é super simples de fazer,
qualquer pessoa pode fazer na hora, é você abrir as janelas, intencionar de que todo o ar que vai entrar ali, principalmente a iluminação natural, de Sim. preferência um dia de sol, vai retirar dali daquela residência toda e qualquer energia estagnada, energia paralisada. Esse é um ritual simples e poderosíssimo. Não, isso é maravilhoso. Minha esposa falou alguma dessas coisas. E aí, vamos lá, outro exemplo. Nós 2 exemplos que eu quero. Primeiro, qual foi a última vez que você teve que fazer algo parecido assim, num ambiente que você ou não controlava, ou que você chegou e falou assim, cara, isso aqui pra mim... Você lembra, teve algum exemplo recente disso? Olha, recente... Ou mais assim, marcante, talvez. É, mais marcante, porque às vezes a gente entra em lugares, por exemplo, como eu trabalho com isso, né? Eu vou em ambientes, então às vezes eu entro em lugares que me Você incomodam. sente no corpo. Eu sinto no Eu corpo. também. Eu sinto no corpo. Me incomoda e às vezes é tão ruim que dá até náusea, sabe? Eu também. Então, eu já, inclusive, quando a pessoa, né, dá essa permissão, a gente trata o ambiente. Eu faço não só o projeto de interiores, mas eu trato o ambiente ali. Então, eu uso elementos naturais, plantas, cristais, cores. Eu uso disso para tratar aquele ambiente. Nem sempre eu tenho essa liberdade de falar com a pessoa, mas normalmente sempre eu falo e trato isso também. Mas o mais marcante, que é o que eu conto no livro, foi quando aí eu estava com 19 anos e fui mudar para Diamantina, cidade onde eu moro hoje. Sim. E a gente foi viver, né? Meu pai saiu do banco, ele era gerente de banco, saiu do banco, fomos viver na casa que era da minha avó, uma casa super antiga, numa cidade histórica, né? Diamantina, que traz um Muitas peso... memórias ali, né? Muitas memórias. E a rua mais antiga da cidade. Uau. Aí, tudo bem, né? Na época, eu não tinha noção nenhuma sobre esses assuntos. Mas, assim, foi horrível entrar na casa. E foi horrível permanecer lá. Foram anos, assim, bem difíceis, em que acarretou problema de saúde da minha mãe, separação do meu pai e da minha mãe. Então, foram problemas sérios. Aí, eu lembro que eu acho que a gente passou em torno de uns 5, 6 anos lá. Porque até então não tinha... Eu quero saber como é que foi a cura, mas antes, assim, as pessoas céticas que, por exemplo, você tá vendo ali, cara, essa pessoa tá doente porque a casa tá adoecendo ela. Elas custam acreditar? Custo acreditar. E como que é essa doença? São casos recorrentes, né? Sim. Assim, a doença foi o grau mais alto que eu cheguei, mas brigas, né? Até a separação dos meus pais, briga o tempo inteiro. Eu tentava falar uma coisa com minha mãe não entendia e brigava. Eu tentava falar com meu pai, as pessoas não se entendem. Então, o ambiente dá vários sinais para até chegar. Eu quero saber da cura que você fez nessa casa aí, mas antes, quando eu fui pra Dublin, já com a minha esposa, o primeiro mês foi no apartamento de um amigo, muito escuro, muito escuro. E claro, poder ficar na casa de um amigo foi ótimo, foi mais barato e tal, mas cara, chegou num ponto que eu tava tão desesperado que eu aluguei 2 apartamentos. O que eu quero dizer é o seguinte, pra não perder nenhum dos dois, eu fui nos 2. Foi nos 2. Perdi dinheiro, mas eu sabia que assim, cara, pelo meu relacionamento eu preciso sair daqui agora. Então, que bom que a gente tem essa consciência. Mas como é que você curou essa casa aí? Pois é, nesse momento eu não curei a casa, eu simplesmente Você não tinha essa consciência ainda? Não tinha, E nenhuma. foi isso que te despertou? Foi. Uau. Aí foi o seguinte, eu virei para minha mãe e falei assim, sem pensar em nada, eu falei assim, mãe, o nosso problema tá nessa casa. Arnaldo, eu nunca tinha ouvido falar que casa dava alguma coisa. Que maneiro. Mas eu falei assim, a nossa vida vai mudar. Eu não sei como, eu não tinha dinheiro na época, assim, eu estava começando a trabalhar. Falei assim, mãe, a gente vai sair daqui. Ela, mas como que a gente vai pagar outro aluguel? Porque até então a gente não precisava, né? Sim. Eu falei, não, a gente vai sair daqui. E a nossa vida vai mudar a partir daí. E a nossa vida mudou. Só de sair dali. Então, foi uma intuição que te levou pra se especializar. Exatamente, foi uma intuição. E aí, hoje, quem tá te olhando aqui agora fala assim, nossa, putz, me identifiquei muito com isso tudo, quero poder fazer curas em espaços, não só através de objetos, mas também através de aromas e terapias. Músicas. Qual é a formação que você sugere? Então, a radiestesia ajuda muito, que aí tem a radiestesia para ambientes. No meu Instagram, eu trabalho muito sobre isso, eu tenho o curso tanto... Instagram é? Jamiles_Souto_Interiores. Eu tenho ofereço tanto curso, né, do livro, que para as pessoas leigas que querem harmonizar a casa de uma maneira simples, descomplicada, então elas não vão ter que estudar todo o processo, vão ter tudo mastigadinho. Uma pessoa pode tanto te contratar, quanto ela aprender com você e fazer ela por conta própria. Isso. Tá.
E aí tem o curso mais avançado, que aí já são as técnicas mesmo. É um método próprio, né, que une tanto essas terapias que eu já estudei, quanto a parte de decoração. Então, eu ofereço as duas coisas no meu Ótimo. Instagram hoje. Eu tenho 2 perguntas. Eu quero saber... Eu tô tão curioso que eu não sei qual que eu quero saber primeiro. Vamos lá. Primeiro eu quero que você me dê uma dica pessoal de... Eu tô vindo pra São Paulo agora daqui a um mês, né? Você sabe disso. E eu quero saber o que você me sugere. E também quero saber de um caso muito cabeludo que você pegou e teve que fazer rebolar pra curar. Mas vamos primeiro no meu e depois a gente vai nesse caso cabeludo aí. Tá. Eu venho pra São Paulo dia 5 de janeiro. E a minha esposa, cara, eu fico muito feliz com tudo que você tá falando, porque a gente chega na casa, ela coloca samba, abre a janela, incenso, cristal. Então, assim, vocês vão se conhecer e vai ser lindo. Minha esposa é uma mulher muito solar, uma mulher muito da natureza. A gente vindo para São Paulo agora, acho que a gente tem que vir mesmo, porque em termos de negócio vai ser muito importante para a gente poder construir um futuro ainda mais próspero. Mas eu estou muito atento também Ao lugar. ao local, então a minha ideia é tentar mitigar um pouco a selva de pedra com um apartamento que compense isso, com área externa, se possível, cobertura. Graças a Deus a gente tem uma condição que permite isso. O que você me sugere para conseguir vir para um polo comercial e manter um pouco desse espírito de natureza e cidade do interior? O principal também tá em você, né? É uma troca. A gente tanto interfere no ambiente, quanto o ambiente interfere na gente. Mas você já me falou que é sensível, então eu sou muito sensível. Você precisa cuidar também do externo, porque é uma troca, né? A gente está o tempo inteiro trocando com os ambientes que a gente está. Um lugar bem iluminado. Com certeza. Com uma decoração que seja aconchegante, então... Não como é um apartamento alugado, imagino, né, no início. De início, sim. Não precisa ter só madeira natural, não precisa ser o seu sonho de consumo, mas um lugar que você se sinta bem, que você ache bonito. Porque quando a gente gosta de estar ali, quando você acorda e vê um ambiente bonito, não precisa ser luxo, mas um ambiente bonito. Sim, é diferente. É diferente. Então, você pode ter uma vista legal, pode ter um quadro legal, algo que te faça sorrir. Então, esse já é o primeiro conselho que eu te dou. E o segundo é cuidar mesmo dessa organização, trazer elementos naturais, a oração, prática de yoga, meditação, tudo isso também vai trazer leveza. Músicas selecionadas, assim, que você goste, que não... de preferência ou que seja sinfonias, por exemplo, ou que tenha uma letra bacana, que também traga coisas boas, que eleva. Então, não é só a Quinta Sinfonia de Beethoven, essa é ótima, diz que cura até o câncer, né? Mas tem outras músicas que te elevam e que você pode usar em casa. Evitar muito de assistir filmes de terror o tempo inteiro. Eu não consigo mais. A gente vai ficando sensível, você não consegue mais. A gente quando eu era novo, era tão fácil, eu via, dormia depois, hoje em dia eu não consigo mais. E isso muda mesmo. Por exemplo, hoje eu não consigo assistir jornal. Eu chego na casa da minha mãe e me incomoda que lá fica o jornal ligado o dia inteiro. Sabe como é que eu vejo esporte hoje? Esporte com música clássica no fundo, para compensar. Porque o esporte já me dá uma atiçada. Mas com a narração, eu tiro a narração e coloco. Aí dá uma... Dá uma amenizada. É uma boa? É uma boa, uma ótima. Agora, as coisas, por exemplo, que você gosta, você tem casa, então você trazer uma identidade para casa, sabe? Livros, porta-retrato, plantas, tudo isso é muito bom. E eu adoro os cristais, então eles me acalmam muito. Então, cada um tem que descobrir também, por isso que é um autoconhecimento, é trazer para a consciência o que te acalma. Porque cada um vai ter uma percepção diferente. Mas... Aí fala assim, mas adolescente, você falando do caso cabeludo, nem vai ser esse é só um exemplo, tá, Arnaldo? Tem um caso mais interessante que esse que eu vou contar. Mas eu tive um amigo, um conhecido, um colega de sala, na adolescência também, que ele tinha na casa dele uma caveiras. Todo mundo achava legal. Eu não gostava de ir na casa dele, eu não gostava muito nem de conversar com ele. Quer ver uma coisa? Lá em Dublin, no Halloween, era um horror. Porque todo dia lá eu andava pela rua antes de dormir, pra dar uma relaxada. Andava pela rua um monte de caveira. Eu falei, gente, um susto. Acabaram com o meu rolê. Esse era caveira de verdade. Falavam, né, que ele até roubava do cemitério. Coisa monstruosa. Mas, assim, ele tinha essa cultura, tudo preto, usava tudo preto. Aí, todo mundo achava interessante, ele era diferente, né?
Mas o difícil foi que, com o passar do tempo, outros colegas dele, que também estavam na situação, bebiam mais, até usavam drogas e tal, eles conseguiram sair, ele não, sabe? Então, sei lá, com 30 anos, mais ou menos, ele ainda estava ali, deprimido, até suicidar. Nossa. Então, são coisas bem pesadas e Sim. a pessoa, às vezes, que procura isso, não está identificando por que ela está procurando Sim, isso. sim, sim. Por que ela está procurando aquele ambiente escuro? O que está te impedindo de trazer luz para sua Sim, vida? sim. E, bom, se esse não era o caso cabeludo, eu tô curioso pra saber qual é. Não é nem cabeludo, mas eu acho muito interessante. Me chamaram uma vez para fazer um casal. Aham. Eu não os conhecia, depois a gente ficou amigo. Mas a esposa dele me chamou e fez várias queixas, né? Olha, eu quero tirar essa TV aqui da sala, porque meu marido... Vou colocar o nome dele de Caio, tá? E ela de Fernanda. Tá bom. Aí, porque o Caio, ele só fica aqui na sala, me deixa sozinha, é uma casa de 2 pavimentos, né? E dorme aqui e não vai pro quarto. Aí eu falei assim, tá, vamos ver seu quarto? Depois a gente fala da TV. Na hora que eu cheguei no quarto dela, era uma bagunça, uma roupa de cama bege, sem cor, nude, né, digamos assim. Aquele lençol sem graça, sem vida, uma cama solta, uma cama box solta, sem cabeceira, o quarto sem cortina. Um dos lados tinha uma cortina, do outro não, e tinha uma vista bonita. Ela falou, eu quero deixar essa vista. A vista estava legal, mas a cortina estava horrível. Então, dava tristeza de olhar para a vista, porque você via a cortina. Cara, igualzinho lá em casa. O nosso quarto tem uma cortina de escritório. E a sala é a janela pra floresta. Eu amo dormir na sala. Pois é. Então, pensa nisso, hein? Caraca, como é que você Colocar resolveu uma isso? cortina. Coloca uma cortina Mas legal como é que para você começar. resolveu desse caso? Então, aí a gente criou um ambiente mais interessante. Eu coloquei algumas cores também, assim, tirei aquele bege de cima e embaixo, né? Trouxe cores um pouco mais agradáveis, mais suaves. Por exemplo, o verde é uma cor legal de ter no Legal. quarto. A gente trouxe isso em forma de textura, porque a textura também é aconchegante. Por exemplo, você vê uma casa toda branca, sem textura nenhuma, é uma coisa. Agora, uma casa toda branca, mas que tem vários tipos de texturas, Sim. pode ficar interessante. Então, a textura é muito aliada. Nem coloquei TV no quarto, tá? Deixei a TV não, lá acho melhor embaixo, não, só dei uma valorizada no sofá, tirei aquele sofá, sabe aquele sofá grandão? Sei. Aí aquele sofá dá ideia, principalmente para o homem, de que é Pô, confortável, caverna. horrível, né? Mas é confortável, tá lá. Se espalha, a gente colocou um sofá mais slim para visita, um sofá mais retinho, né? Então não ficou assim tão convidativo para dormir e mais para Minha socializar. esposa vai amar essa entrevista aqui. Então, sala é lugar de socializar. Vamos ter um sofá de socializar, né? E o quarto ficou um quarto convidativo. Aí a cama gostosa, uma roupa de cama legal, com almofada, cabeceira, Coisa tudo linda. que traz conforto, uma cortina maravilhosa que também deixava essa transparência Sim, para a serra que lindo. tinha lá. E em relação à TV na sala, sabe o que eu tenho achado? Eu acho ela um pouco opressiva. Sentar na sala, que hoje em dia o apartamento é pequeno. Cara, a TV basicamente ela é o centro da sala. Fica todo mundo assim, né? Exatamente. Então, no apartamento novo aqui em São Paulo, que a gente quer que seja maior, ou vai ter uma sala de TV, ou vou tirar. Eu acho isso legal, sabe? Assim, sempre que eu posso, eu indico uma sala ou um espaço de convivência, que hoje em dia tem muito também aqueles, na própria cozinha americana, aquelas banquetinhas, sim. aquilo é uma sala de convivência. E a sala de convivência é igual a gente está aqui, não aquele não sofá virado para a Porque a TV, ela acaba que ela te prende, tem aquela luzinha vermelha ali, acaba te prendendo. E a TV é uma interferência eletrônica. Total. Então, eu nem gosto. Mexe na energia. Mexe na energia. A gente chama isso na radiestesia de energia telúrica, que é a energia trazida pelos Olha que interessante, quando eu vou pelos meditar na eletrodomésticos. sala, e o sofá, eu sento no sofá, eu pego a mantinha do sofá e coloco em frente à TV pra meditar. Faz sentido? Total. Meditação perto de aparelho de TV não dá, né? Perto de celular. No máximo, o celular para ligar a musiquinha ali, mas está um pouco longe de você. Porque todos esses aparelhos eletrônicos, eles emitem essa energia telúrica. E que não é legal para a gente. Morar muito próximo a redes de energia, por exemplo, né? Então, isso tudo vem da radiestesia. E na própria radiestesia, e já um pouco mais avançado, a gente em si tem gráficos. Meus eletrodomésticos lá, todos têm o gráficozinho, chama gráfico Skype, para neutralizar esse tipo de energia. Incrível.
E os cristais ajudam. Muito. Então, colocar o cristal embaixo, em cima da sua TV, né, dependendo do lugar que tiver. Tem orgonite também, que é bem facinho, é tipo as mandalas. Então, as mandalas são ótimas também, por isso que eu trouxe ela no livro, A porque gente vai contar com você nessa bem transição para fácil. São Paulo, com certeza. Agora, meu amor, você falou aqui para mim de muita coisa. Deixa eu só finalizar o caso cabeludo que eu te falei. Tem o Lógico. final, tem o final. grande O final finale. é que nessa época que eles me contrataram, os dois eram sem filhos. Aham. E aí tinha essa reclamação. Aí, com o tempo, né, eu perguntei, e aí, como que tá a vida de vocês aí, depois do quarto novo? Ela falou assim, Jamile, tá ótimo, tô grávida. E já estão com 3 filhos. Amém. Então, Não, e faz todo sentido. Todo sentido. preciso nem falar que ele voltou Não. a dormir no quarto, né? Jamile, eu falei isso aqui o dia inteiro, vou falar aqui agora pra você mais. Eu tô aqui nessa cadeira, não como entrevistador ou mentor, tô aqui como aluno aprendiz, cara. O que eu aprendi com você aqui não foi pouco, não. E você falou de muita coisa aqui, até porque é um assunto que me atravessa, mas se puder resumir isso tudo e o livro em uma mensagem central, resume ali pra câmera. Eu acho que a mensagem central seria: você precisa ter intenção na sua casa. Então, se você quer uma energia diferente da que você tem hoje, se você quer cultivar a energia que você tem, abra a janela da sua casa, deixa o sol entrar, deixa o vento entrar e intenciona o que você deseja e o que você quer para a sua vida e para a sua casa naquele momento. Lembrando que a casa da gente é o templo onde a gente descansa a nossa alma. Eu vou encerrar do teu ladinho aí. Eu vou até reposicionar aqui o microfone para poder falar nele. Aqui, ó. Você tem aqui agora pessoas te assistindo aqui, desesperadas para te contratar, seja para ensinar elas a fazer alguma coisa ou até para você fazer por elas. Uhum. Qual o melhor caminho? Como é que elas fazem? No meu Instagram hoje é o canal mais Repete o endereço. Jamile _solto _interiores. Gente, Jamile, ó, Jamille, correto? Correto. Por favor. E eu tenho também um canal no YouTube que eu vou continuar colocando uns conteúdos mais densos, né? Para quem se interessar mesmo por esse assunto, que é fantástico, né, Arnaldo? Não tem como. Todo mundo tem casa, todo mundo precisa. Se você que tá olhando aqui pra gente não pensou nisso ainda, não espere como eu ter quase um ataque de pânico para poder pensar. Pensa agora e a pessoa para te ajudar tá aqui. Vamos mandar um beijo junto pra galera? Vamos. Galera, beijo, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Yeah!